Alguma vez parou para pensar do que é feito tudo que tem vida? Pois é, a resposta lá no fundo está nos aminoácidos. Eles são os verdadeiros tijolinhos da vida. E nessa análise a gente vai mergulhar fundo para entender o que são, como eles se juntam e por que são tão, mas tão importantes. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que aqueles bloquinhos de montar de brinquedo têm a ver com a vida? Parece estranho, né? Mas a lógica é a mesma. Pegar pecinhas pequenas e super versáteis para construir coisas gigantescas e complexas. E no mundo das moléculas, adivinha quem são essas peças? Exato, os aminoácidos. Ok, então se eles são os blocos, qual seria a planta baixa de um deles? Vamos dar uma espiada na estrutura básica que permite que eles criem toda a complexidade que a gente vê por aí. Olha, o próprio nome aminoácido já entrega o jogo. É o que a gente chama de molécula de função mista. Por quê? Porque ela tem duas partes com, digamos, personalidades químicas bem diferentes. De um lado, um grupo amina, que é básico, do outro, um grupo ácido carboxílico, que, como o nome já diz, é ácido. E no centro de tudo isso, bem no coração da molécula, está o carbono alfa. Pensa nele como ponto de ancoragem. É nele que tudo se liga. O grupo amina, o grupo carboxila, um hidrogênio e, a parte mais interessante de todas, o radical R. É essa parte que muda, que é variável, que dá a cada um dos 20 aminoácidos mais comuns a sua identidade única. Mas não é só a estrutura que conta, não. A maioria dos aminoácidos tem uma característica fascinante chamada quiralidade. É como se eles tivessem uma mão dominante, sabe? Uma orientação preferida no espaço. E essa história de mão dominante acontece porque eles formam o que chamamos de enantiômeros. O nome é complicado, mas a ideia é super simples. Pensa na sua mão esquerda e na sua direita. Elas são imagens uma da outra no espelho, certo? Mas pode tentar o quanto quiser. Você nunca vai conseguir sobrepor uma perfeitamente na outra. Isso são enantiômeros. Mas claro, toda regra tem sua exceção. E aqui, a exceção é a glicina. Lembra que a gente falou que o carbono alfa precisa estar ligado a 4 coisas diferentes? Pois é, na glicina, o tal do radical R é só outro hidrogênio. Como ela tem 2 grupos iguais, ela perde essa quiralidade. É o único dos aminoácidos comuns que é simétrico. E aqui a gente entra num dos grandes segredos da biologia. Dessas duas versões espelhadas, a L e a D, a vida na Terra fez uma escolha. Ela usa quase que exclusivamente a configuração L para construir todas as proteínas. E essa padronização é essencial. Imagina tentar construir uma escada em caracol usando degraus que viram para lados diferentes. A estrutura toda desmoronaria. Simplesmente não funciona. Beleza, agora que a gente já conhece as peças individuais, como é que elas se encaixam para montar algo maior? A mágica acontece através da ligação peptídica. O processo é super elegante, olha só. A parte ácida de um aminoácido se aproxima da parte amina do outro. Uma molécula de água é liberada e pronto, uma ligação super forte e estável se forma. É a chamada ligação peptídica. É como se 2 bloquinhos se encaixassem e, nesse processo, uma gotinha de água fosse liberada. E esse processo todo tem um nome técnico, claro, reação de condensação, justamente porque condensa, libera uma molécula de água. É repetindo esse encaixe, de novo, milhares de vezes, que as longas correntes que formam as proteínas são construídas. E toda corrente feita de aminoácidos tem uma direção, um começo e um fim. A ponta que sobra com o grupo amina livre é a ponta N-terminal, e a outra com o grupo carboxila livre é a C-terminal. Isso é super importante porque é assim que a célula lê a receita para construir a proteína. Agora se prepara, porque aqui a gente entende o poder disso tudo. Com apenas 20 tipos de bloquinhos de aminoácidos, dá para formar 400 combinações diferentes de apenas 2. 400 dipeptídeos. É 20 opções para o primeiro lugar, vezes 20 para o segundo. A complexidade a partir daí, bom, ela simplesmente explode. Mas será que os aminoácidos só servem para se conectar uns com os outros? Que nada! Eles são muito mais versáteis e participam de um monte de outras reações químicas essenciais. Vamos dar uma olhada. Como a gente viu, eles não servem só para fazer correntes. A ponta ácida, o grupo carboxila, pode reagir com um álcool, por exemplo. Esse processo, chamado esterificação, cria uma molécula completamente nova, um éster. Isso só mostra o quão versáteis esses blocos de construção realmente são. E a outra ponta, o grupo amina. Não ia ficar de fora, né? Ela também reage num processo que a gente chama de acilação.
Isso só reforça aquela ideia de que o aminoácido é uma molécula de dupla personalidade, com cada ponta pronta para uma química diferente. Isso aumenta ainda mais o seu poder. Só que dentro do nosso corpo, as coisas não acontecem sozinhas. A maioria dessas reações precisa de um empurrãozinho, de um ajudante. E um dos mais importantes é o PLP, uma forma da vitamina B6. Dá para pensar no PLP como uma ferramenta-chave que as nossas enzimas usam para conseguir manipular os aminoácidos. Uma das tarefas mais importantes do PLP é a transaminação. Basicamente, é uma reação de troca-troca. Com a ajuda do PLP, nosso corpo consegue pegar o grupo amino de um aminoácido e passar para outra molécula, transformando essa molécula num aminoácido novinho em folha. É um sistema de reciclagem e criação super eficiente. Tá, mas e quando o corpo precisa desmontar um aminoácido? Aí entra desaminação. O grupo amina é simplesmente removido. Esse grupo vira amônio, que é tóxico. Então, nosso corpo, muito esperto, tem que neutralizar e jogar fora de forma segura. O que ele faz transformando em ureia. É o verdadeiro sistema de limpeza do nosso metabolismo. E tudo isso nos traz de volta àquela ideia do começo. Se os 20 aminoácidos são como as letras de um alfabeto, imagina só a infinidade de histórias que as proteínas, que seriam as palavras, frases e livros inteiros, podem contar. Da estrutura do nosso cabelo, às enzimas que fazem a gente funcionar, tudo, absolutamente tudo, é escrito com esse alfabeto. A questão que fica é, que outras histórias incríveis essas combinações ainda podem criar?